Lar de Frei Luiz apresenta a palestra que você não assistiu. Que cada um sinta a presença do seu mentor, do seu anjo guardião. Ninguém chega aqui sozinho, nós somos trazidos pelas mãos dos nossos mentores. Juntos vamos sentir as vibrações da casa de Frei Luiz, com toda essa proposta. Eu trouxe esses livros todos, que vamos falar um a um, porque nós vamos falar hoje sobre o Brasil. E aí nós precisamos ter embasamento nos estudos, porque a coisa que os espíritos mais querem é que a gente raciocine, é que a gente faça uma reflexão. A proposta da casa é de estudo. Você veja que desde 10 horas que nós estamos aqui, e é o que? É a prece de São Francisco, que é uma proposta de trabalho, de reflexão. Dentro dessa proposta da oração de São Francisco, aonde que você se inclui? Esse você é para mim também, né? Sempre quando eu falar você, eu estou falando para mim também, não estou me excluindo, mas a gente fala você para a pessoa já se incluir na reflexão, porque é uma proposta de trabalho, de estudo, de renovação, né? Então, o tema de hoje é o título de um livro psicografado pelo Chico Xavier, chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, nesse título do Brasil, vamos fazer uma reflexão. Por que você reencarnou no Brasil? Você sabe? Pensa. 1000 anos atrás, você estava reencarnado onde? Fazendo o quê? Como é que você conseguiu uma credencial para reencarnar aqui no Brasil? O que você acha de estar brasileiro? O que você faz de fato, você, tá? Faz de fato para o Brasil. Lá na nossa obra social, quando nós criamos um projeto para as crianças, então todo o projeto lá tem uma frase condizente ao objetivo do projeto. Então, o projeto de crianças de 2 anos até 10 anos, nós colocamos Projeto Allan Kardec. E a frase botamos assim, Projeto Allan Kardec, hífen, pensando no futuro. E numa reunião espiritual com os espíritos, né, falamos, olha, nós vamos fazer isso, vamos fazer inclusive colocar na camisa Projeto Allan Kardec pensando no futuro. Sabe o que os espíritos perguntaram para a gente? O Dr. Herman, que é o espírito que conduz, que orienta o nosso trabalho, ele perguntou assim, até quando vocês vão pensar? Aí eu falei, risca pensar, Projeto Allan Kardec construindo o Brasil. Porque se pensar, a gente vai ficar mais uma reencarnação pensando em fazer alguma coisa. Então, o que você está pensando? Exclui pensar. O que você está fazendo? Então, o nosso primeiro livro de estudo, livro A Caminho da Luz, psicografia do Chico Xavier também. Depois a gente vai voltar no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Esse livro aqui, ele mostra toda a trajetória humana, desde a gênese, desde o nascimento do nosso planeta, das antigas civilizações, lá do antigo, lá dos Egípcios, da Índia, das antigas religiões. Então vem fazendo todo um progresso. E se a gente olhar lá para trás e olhar agora, a gente vai ver que tudo foi encadeado. Nessa época, o Brasil nem existia, era apenas uma terra que estava aqui. E o mundo todo foi progredindo. Porque no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, se fala sobre uma proposta da árvore do Evangelho se estabelecer aqui. Não é um decreto, tem que ser.
É uma proposta. E essa proposta, ela veio andando em vários países, em vários povos. Mas nós que estávamos lá, nada fizemos. Então, quando a gente não faz alguma coisa, o que acontece? Passa adiante. E passa adiante. Então, cadê os egípcios? Onde é que esse povo está? O que eles trouxeram para colaborar na terra? Como é que eles se comportaram? Cadê a Grécia? O império da Grécia? Cadê o império romano? Qual era o objetivo do império romano? Era divulgar, agregar, mas pela força começou a escravizar os povos. Mas qual era a proposta? Qual era a proposta do povo de Israel? De trazer a ideia do Deus único, divulgar essa ideia. Divulgaram, mas acabaram que ficaram fechados. As filosofias da Índia, o povo ficou isolado lá. Qual foi a função da França? Qual foi a função da Inglaterra? Qual foi a função dos Estados Unidos? Tudo isso nós vamos acompanhando, que cada uma teve o seu papel. As religiões tiveram o seu papel. O próprio Maomé, na mediunidade, que teve um papel de unificação, mas nas leituras se leram ou crer ou morre, e começaram as grandes batalhas. E Jesus trouxe todas as características, deu todas as colas, as dicas, para nós avaliarmos. O que Jesus falou? Conhecereis alguém pelas suas obras. Mas não é obra só de falar, não é a obra só de construir, mas é a obra do fazer, é o exemplo de fazer, né? Jesus veio mostrar para a gente muitas coisas. Olha, amai os inimigos, que a mão direita não saiba o que faz a esquerda. Ele deu todas as dicas. E essas propostas dele começou a andar em vários lugares. Os Estados Unidos, que tem uma idade igual à nossa, mostrando no início um povo criando uma sociedade, uma democracia, uma vida, um estilo de vida, de tranquilidade. E aí acabou indo para o lado ao invés da cooperação, de todos se cooperarem, foi para o lado da competição. E dessa competição, se você não é bem sucedido, você se torna frustrado. E aí começaram a surgir as novas doenças, começou a existir o consumismo, né? Tudo tem um lado positivo, e no excesso, quando a gente não sabe lidar com ele, nós vamos para as nossas doenças, que são essas doenças da alma. Então, a presença de Napoleão, a importância de Napoleão na França, encerrando com a monarquia absoluta. Tem um livro de Humberto de Campos, esse eu não trouxe, que tem um texto chamado Napoleão e Kardec, que na época que o Napoleão esteve no exílio, na ilha de Elba, que foi um exílio providencial, porque a proposta reencarnatória dele era uma. E quando ele reencarna, pelo orgulho e pela vaidade, ele se auto-intitula imperador, e aí ele muda o curso do seu planejamento reencarnatório. Os espíritos fazem com que ele vá para a ilha de Elba, e lá, em desdobramento no mundo espiritual, nesse texto, Kardec e Napoleão, para a gente entender que nesta reunião do mundo espiritual estavam todos os espíritos ligados ao progresso da humanidade. Platão,
Sócrates, Santo Agostinho. Lá eles vão narrando um por um, relembrando a Napoleão o objetivo dele, porque a doutrina espírita iria chegar na França. Por quê? Porque naquela época, o que chegava na França conseguia atingir o mundo inteiro, porque a França era o polo da educação, da cultura. Então era necessária a doutrina espírita chegar ali, uma vez que teve já a primeira revelação, Moisés trazendo a primeira revelação, Jesus trazendo a segunda revelação, e a gente ainda sem entender as coisas, viria a doutrina espírita, para mostrar para a gente que tudo tem seu tempo e tudo tem um progresso. A pergunta e a questão é: você está participando para promover esse progresso? O que você, né? Não é seu vizinho, não é ninguém da política, não é nada, é você como filho de Deus, reencarnado. O que você promove para a humanidade, né? E aí vamos fazendo toda essa caminhada. Então eu sugiro, recomendo esse estudo A Caminho da Luz, para se entender toda a trajetória, o progresso da humanidade, porque ele vai desde a Gênese até a chegada da doutrina espírita na França, muito pouco tempo atrás, para a gente entender o bastão do progresso passando de nação em nação. E nós estávamos aonde? Nós estávamos nascido no velho mundo. Nós estávamos, todo esse bastão também passou pela nossa mão. Mas o que nós colaboramos para uma prosperidade? Recomendo, que eu lembrei agora, um seriado chamado Isabel de Aragão, né? Que mostra toda a trajetória. É uma série muito bem feita, que mostra toda a trajetória da Europa, inclusive na descoberta do Brasil, para a gente entender como é que essas coisas historicamente aconteceram, mais visto dos bastidores espirituais. Como é que tudo isso foi acontecendo? Gente, esse livro, Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Esse livro todos nós temos que ler. É do espírito Caíba Schüttel. O que acontece nesse livro? Durante 15 séculos, a partir do século 100, né? Eles vêm do ano 100, ele vem contando a trajetória reencarnatória desse espírito, sempre lá no mundo velho, né? O Brasil era só terra e aqui tinha só índios, mas nós precisamos ter essa visão da reencarnação, desse progresso e desse processo reencarnatório, até mesmo para a gente se perguntar: por que eu vim para cá? Fui eu que pedi para vir para cá? Foi o meu mentor que achou melhor eu nascer aqui? Dentro do meu planejamento reencarnatório, o que eu tenho que fazer aqui no Brasil? Que é um lugar tão novo, é um lugar tão recente. Então, nesse livro, a primeira reencarnação dele, ele nasce como um general, muito rico, muito poderoso, com uma mãe espetacular, mas de uma personalidade muito cruel. As batalhas eram sangrentas demais. Ele se comprazia na crueldade. Mas nasceu de uma família, uma mãe muito organizada, muito bacana, livre-arbítrio. Não quis seguir, foi seguir lá o mundo dele, sempre reencarnando lá no velho mundo. Em seguida dessa reencarnação, quer dizer, ele teve mais reencarnações para trás, né? Essa não é a primeira reencarnação dele, mesmo porque intelectualmente ele era muito desenvolvido, né? Então o livro parte a partir desta reencarnação dele.
Em seguida, ele nasce, sabe como? Muito pobre, mas com uma mãe maravilhosa, uma mãe especial, educando, conduzindo ele. Livre-arbítrio dele, ele não se conforma de ser pobre e ele vai ser ladrão. E dentro dessa escolha dele, ele acaba cometendo assassinatos. E aí ele desencarna. A proposta da reencarnação dele não foi para ele ser ladrão, não foi para ele ser assassino. É tanto que ele veio 2 reencarnações, uma como rico e uma como pobre, com a mesma mãe, que era um espírito bastante elevado, mas livre-arbítrio. Depois ele reencarna novamente muito pobre, agora num lar adotivo. Ele é muito maltratado pelos familiares, não aguenta, vai para as ruas. E o nome do livro, Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória. Olha, pode colocar na sua livraria, fazer estudo desse livro. É do espírito Caí Barchútil, e atrás, aqui no final do livro, ele vem facilitando a gente. Olha, no primeiro capítulo Eustáquio é o fulano, no segundo capítulo é o Beltrano, porque não é só o Eustáquio, mas é um grupo que vai se reencarnando. Às vezes se encontra numa reencarnação, depois só vai se reencontrar depois de 4, 5 reencarnações depois, porque a gente precisa ter essa noção clara da sequência das reencarnações, para a gente entender o que é uma sociedade, as diferenças de uma sociedade. A gente precisa entender sobre isso. Então, Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, o espírito Caí Barchútil. E aí, ele não aguenta e ele comete suicídio. Ele não nasceu para cometer suicídio, mas ele comete. Vai para o plano espiritual. Aí narra o que acontece no plano espiritual. Mas eu vou me prender só às reencarnações dele. Aí ele reencarna novamente, muito rico, com o título de conde, mas muito cruel, com os seus empregados, com os seus funcionários, e a esposa muito bacana e os filhos abandonam ele, e ele se torna muito sozinho, se torna monge e é assassinado por escolhas que ele se coloca em determinadas situações. Morre, vai para o mundo espiritual. Vocês vão ler o livro para saber o que acontece no mundo espiritual. Aí ele reencarna depois no ano 900. Onde que ele reencarna no ano 900? No Brasil. Como que? Como índio. Só tinha índio aqui. Os índios que estavam aqui eram índios, eram seres, filhos de Deus, eram espíritos que estavam nas suas primeiras reencarnações. Não significa que todo índio está na primeira reencarnação, ok? No ano 900, o grupo de índios que estavam aqui eram grupos que estavam nas suas primeiras reencarnações, espíritos, né? Nas suas primeiras reencarnações. E ele reencarna aqui porque ele era inteligente, ele vinha para alavancar aqueles espíritos simples, que ainda não tinha o intelecto desenvolvido, tinha apenas na consciência as leis divinas. E ele, como era um homem muito culto, muito inteligente, ele reencarna. Inclusive, o objetivo para ele eram 2. Para ele apreciar a simplicidade da natureza e enxergar Deus. Com isso, quando ele reencarna, ora, ele traz também aí todo o arquivo do conhecimento dele. E ele salva muitos índios com as técnicas das ervas, né? Então ele introduz toda a questão da medicina, que era que ele já usava lá quando ele era muito inteligente no mundo civilizado. Então, só que tem um detalhe. Quando eu cheguei na doutrina espírita, fazer um parêntese,
Então, o que a gente escutava? Olha, nós nascemos simples e ignorantes e vamos evoluindo. Aí eu perguntava, que horas que eu comecei a escolher o mal? Porque se nasce todo mundo simples e ignorantes, que horas que é que a gente vai fazer besteira, gente? E depois, qual é a hora que a gente tem que voltar para o caminho certo? Eu ficava encafifada com isso. Quando eu li esse capítulo, aí me deu uma luz. Quando ele veio, lembra que ele tem sempre a questão da crueldade dentro dele? Então, quando ele foi crescendo, nos índios tinha lá o pajé, tinha lá o chefe. Mas ele era muito mais inteligente, porque ele trazia experiências de vida passada. Rapidamente ele começou a estabelecer intrigas e mostra muito claramente aqueles espíritos que estavam nas primeiras reencarnações, que olharam e que gostaram da intriga, que nem a gente, adoram a fofoca, né? E que foi para o lado dele, e outros que falaram, isso aí eu não quero não estou gostando desse sentimento. E ali começaram a fazer as suas primeiras escolhas de livre-arbítrio. E aí ele desencarna. A próxima reencarnação, no ano 970, muito pobre, reencarna lá na Croácia, num grupo de judeus, deficiente físico e com retardo mental. Por quê? Porque toda a inteligência dele, e quando ele nasce como índio, para aproveitar aquela inteligência dele para fazer o bem, ele não aproveita o cérebro. E quando a gente não aproveita alguma coisa, essa coisa é atrofiada. Se todo mundo aqui resolver, eu estou muito cansado, não vou andar mais não, vou ficar sentada, vou comprar uma cadeira de rodas maravilhosa, toda motorizada, e vou ficar sentada agora. O que vai acontecer com as pernas? Atrofiar. Então, se a gente tem uma coisa maravilhosa e que a gente não usa, atrofia. Ele não usou o cérebro dele para o bem, atrofiou. Depois, ele reencarna como pobre, com epilepsia. Todas essas mortes dele, eu estou super abreviando, mas cada capítulo mostra o planejamento reencarnatório, o que ele fez, como ele morreu, como ele ficou no mundo espiritual e o planejamento da reencarnação seguinte. Depois, no ano de 1145, ele nasce rico novamente. E os pais o desprezou quando criança. E aquele desprezo que ele ficou preso na infância, sabe aquela coisa? Mamãe, papai, quando eu era pequeno, não cuidava de mim e tal, e vai se arrastando. Pois é, mas lembra que lá atrás ele teve duas reencarnações seguidas com uma mãe espetacular? Não aproveitou. O que acontece aqui? Comete suicídio novamente. Na próxima reencarnação, ele nasce como mulher. Uma mulher muito pobre, de uma pobreza muito grande, e passa por grandes situações de violência, de estupro, situações muito complicadas, representando o que ele fazia no passado como general. Depois ele reencarna em seguida como mulher, no ano de 1339, muito pobre. Depois ele reencarna como homem de classe média. Depois ele reencarna como homem e vai para o mosteiro. E ele começa a pensar na caridade, em ser bom. Depois ele reencarna na África como negro e vem para o Brasil como escravo, mas com uma visão diferenciada de resignação. Depois ele reencarna como homem de classe média. Depois ele nasce muito, muito rico, com uma visão de progresso, de já querendo fazer progredir, não só ele, mas quem está em volta dele. Depois ele reencarna no Brasil novamente como médico e se filia à Cruz Vermelha. E nessa Cruz Vermelha ele volta para o velho mundo, onde ele fez tantas guerras, destruiu tantas cidades, e através de médico, na Cruz Vermelha, ele vai resgatar muitos espíritos que já passaram pela mão dele em tantos anos atrás.
Lar de Frei Luiz está apresentando a palestra que você não assistiu. Lar de Frei Luiz volta a apresentar a palestra que você não assistiu. Não é bacana essa trajetória? Poderia ser a trajetória de qualquer um de nós. Nasce rico, nasce pobre, nasce homem, nasce mulher, nasce em sofrimento. A pergunta que Kardec fala, a 880, o Kardec pergunta aos espíritos assim: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? A resposta: o direito de viver. Por isso, ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante, nem de fazer o que quer que possa comprometer a sua existência corporal. Gente, já pensou se uma dessas vidas dele, a mãe dele falasse assim: eu vou abortar, eu não vou ter essa criança não, eu sou muito pobre. Para ele nascer nos lugares pobres, foi com mãe pobre. Já pensou que falasse assim: não, eu vou abortar? Já pensou se ele tivesse em algum país que tivesse a lei? Não, tem que abortar. O que teria acontecido com a trajetória dele? O que teria acontecido com ele? Então, nós temos sempre que pensar sobre isso. Nem tudo que é legal é moral. Quando a gente vai estudar a parábola da mulher adúltera, que estava na lei, na legalidade, que poderia ser apedrejada, o que Jesus fala? Olha, que atira a primeira pedra quem nunca errou, mostrando ali para a gente raciocinar que nem tudo que é legal é moral. Tem países que, se nós chegássemos lá com esse cabelinho, nós não poderíamos participar do país, porque por lei é proibido mostrar o cabelo. Então, a doutrina espírita vem nos esclarecer a responsabilidade nossa com as leis, porque é um pacote. A Madre Teresa, ela caminhou em vários países falando assim: quem não quiser a sua gravidez, quem não quiser seu filho, não tem problema, manda para mim que eu cuido. Ela fez uma grande campanha, porque é um pacote, gente. Vem o aborto, aí é um pacote só, depois vem a eutanásia, depois vem a pena de morte, depois vem o suicídio, depois vem o assassinato, porque olha só, não me agrada. A gente viu agora há pouco tempo aquele ator Alain Delon, na Suíça, que é permitido a eutanásia. Ele acha que ele está muito velho, ele não gosta da aparência dele, ele tem 80 e poucos anos. Eu tenho um amigo meu que tem 40, que fala: caramba, se eu tivesse a aparência dele de 80, eu ia estar muito bem da vida. Mas ele não quer aquela aparência e marcou a eutanásia. E me preocupa muito, porque muitos professores da Universidade de São Paulo, da USP, filósofos, sociólogos, concordaram que ninguém é obrigado a conviver com a decrepitude orgânica. Mas nós somos espíritos, não podemos viver apenas com a visão material. Já pensou se o Eustáquio, e às vezes que ele cometeu suicídio, agravou muito a vida dele, né? Então, que a gente precisa ter um olhar muito carinhoso. Nos Estados Unidos, tem um médico chamado Bernard Neidson. Ele fez um vídeo chamado O Grito do Silêncio. Ele conta a trajetória dele quando jovem nos Estados Unidos, na década de 60, da revolução sexual. Ele, médico, ele só tinha um objetivo: ficar muito rico. E ele pensou que jeito que ele poderia ficar muito rico. Isso é ele que conta no vídeo, tá? Qual maneira? O aborto.
caramba, o aborto, porque na revolução sexual está todo mundo aí num frenesi danado, e ele tinha muito magnetismo, muito bonito e liberdade. Nossa, você é dono do seu corpo, vamos abortar. E ele fez uma peregrinação pelas universidades, e a lei americana a favor do aborto foi por conta dele. Ele começou todo o movimento, e ele teve a maior clínica de aborto. Ele próprio fez, não me lembro, eu acho que 9.000 abortos, ele próprio como médico. Então, assistam, coloca lá, Bernard Naidson, O Grito Silencioso, que quando chegou a ultrassonografia, ele se candidatou e foi ser o diretor do departamento de ultrassonografia em Nova York, porque ele era muito famoso. Quando ele percebeu a vida através da ultrassonografia, que o Chico falou que foi uma encomenda do mundo espiritual, os anticoncepcionais e a ultrassonografia, para o povo acordar que a vida começa muito antes. E aí ele levou um choque tão grande com aquilo, e aí ele foi entendendo por que os médicos dele, depois de um certo tempo, ficavam numa depressão muito grande. E aí ele foi entendendo a vida, e aí ele luta para reverter essa lei nos Estados Unidos. Inclusive, na época da Espanha, quando a Espanha quis colocar o aborto, ele fez todo o investimento financeiro para as campanhas contra o aborto. E ele diz assim, logo no início do vídeo, ele fala, ai que bom, ele fala assim, deixa eu dar um golinho aqui. Ele fala, eu desafio a qualquer pessoa da área médica ou não a assistir esse filme e ainda ser pró-aborto. Então a gente precisa raciocinar, que é o desejo dos espíritos, e vamos ver o que significa tudo isso. O Eustáquio, ele tem um determinado momento, quando ele vem reencarnar como índio no Brasil, para ele perceber Deus através da natureza e da simplicidade dos índios, que estavam muito fresquinhos às leis de Deus na consciência, né? Então nós precisamos entender Deus. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que é Deus? Nós precisamos orar, estabelecer esse vínculo. Já imaginou se a casa de Frei Luiz não existisse? Já imaginou? Quantas vezes se fala sobre Deus? Quantas almas, quantos espíritos chegam aqui, encarnados ou desencarnados, em busca desse consolo, desse alívio? Se nós prestássemos atenção no que foi lido aqui, de 10 a 10h30, a gente não precisava ouvir mais nada para o resto da nossa vida, se a gente entendesse. Como a gente não entende, aí é mais conversa, mais estudo, né? Já pensou se isso não existisse? Tem um filme, todo mundo tem que assistir esse filme, se chama A Mulher Mais Odiada dos Estados Unidos. Tem um livro, eu não sei se está traduzido para o português o livro, mas tem um livro que conta essa história, e tem um filme, A Mulher Mais Odiada dos Estados Unidos. Hoje nos Estados Unidos é lei, é proibido orar o Pai Nosso nas escolas, nas repartições governamentais, de público, é proibido, por conta dessa mulher, que levantou uma bandeira com poucas pessoas e foi se avolumando, porque as trevas também agem, e virou a maior instituição ateia dos Estados Unidos. O filho dela é criança, acompanha tudo. Quando ele fica na maioridade, ele leva um choque muito grande e ele resolve contar os bastidores dessa história. É uma coisa muito séria e uma coisa extremamente importante. E esse movimento começou porque ela nasceu num lar cristão,
uma mãe espetacular, teve muitas dificuldades, né? E ela não se conformava da mãe ser tão religiosa, ser tão resignada, e Deus não provê as necessidades ali daquela casa. E aí ela se descamba para a questão contra Deus. Então, querendo fazer a justiça com as próprias mãos, querendo um mundo igual, mas que ainda não é possível dessa forma. Veja, a questão que Kardec pergunta aos espíritos, né? A questão 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível? Já terá existido alguma vez? Porque ela não se conformava dela, caiu o padrão financeiro dela, e a mãe dela sendo cristã, a mãe dela sendo uma pessoa que entendia Deus, e ela achava que tudo tinha que ser todos iguais ao mesmo tempo. Mas Kardec pergunta: a igualdade absoluta das riquezas é possível? Já terá existido alguma vez? E os espíritos falam: não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres a isso se opõe. Lembra do Eustáquio? A necessidade dele nascer em várias classes sociais, em vários estados, para ele poder se compreender, valorizar-se como filho de Deus num processo e num progresso espiritual. E essa moça clamando sempre por justiça, né? Agora, o que é justiça de verdade? Porque muitas vezes é só o que nos convém. É aquela história, né? A garça chegou na floresta e falou: gente, vai ter maior festão lá no açude. Aí todo mundo: maravilha! O sapo: oba! Aí a garça falou: mas só pode entrar quem tem bico. Aí o sapo: justo, muito justo. Porque na hora da justiça a gente dá um jeitinho para ser conveniente. Se não é conveniente para mim, então não é justo. E a gente nem entende o que é justiça. E Kardec pergunta sobre justiça, né? Quer ver aqui? Como se pode definir a justiça? Como? Como você definiria a justiça? E Kardec fala: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E aí Jesus já tinha ensinado para a gente: você desejar para o outro aquilo que você quer para você, né? Então esse é o nosso propósito. Eu falo até que horas? Já tem 30 minutos, 40, 50. Acho que tem... Eu me perdi aqui no horário. Tem 35. Tá, aí eu falo até 11h05, tá jóia, desculpa, tá. Oi? Já tá na hora de acabar. Gente, eu fui com o Eustáquio lá pro Velho Mundo, fui lá pro Índio, entendeu? Deu um nó aqui agora. 11h15, maravilha. Tenho 10 minutos. 10 minutos pra gente refletir sobre o que a gente veio fazer no Brasil. Porque se o Eustáquio veio aqui para o Brasil, gente, olha, nós e Eustáquio, o Incutícola com o Eustáquio, quantas bobagens nós já fizemos por esse meio de mundo aí. Então, nós chegamos aqui no Brasil para isso. O que nós podemos fazer pelo Brasil? Vamos começar a pensar na nossa experiência pelo velho mundo. Qual é as nossas habilidades? O que a gente pode realmente construir, né? Nesse Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Tem uma passagem aqui que ele associa ao Sermão da Montanha.
ele fala assim, olha, primeiramente surgiram os índios, que eram os simples de coração. Em segundo lugar, chegavam os sedentos da justiça divina, que foi aquele povo que veio lá de Portugal, que estavam totalmente enrolados lá na justiça, e veio todo mundo para cá, né? Muito provavelmente nós. E mais tarde viriam os escravos, como a expressão dos humildes e dos aflitos, para a formação da alma coletiva de um povo, bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. Naqueles dias longínquos de 1500, já se ouviam no Brasil os ecos acariciadores do Sermão da Montanha. E a gente tem uma curiosidade aqui no Brasil, aqui no Rio, né? Que é um pouquinho, no Rio tem lugar de todo o Brasil, aqui é um pedacinho de tudo quanto é lugar. Quer coisa mais linda do que o Réveillon na praia de Copacabana? Tem de tudo. Tem um grupo judeu, tem um grupo umbandista fazendo as oferendas, tem um grupo de candomblé, tem os evangélicos, tem o católico. Nunca teve problema religioso. O Brasil nunca teve. Quando a gente olha esses grandes lugares, como é o dia 31, em tudo quanto é lugar, todo mundo se junta, né? Sempre teve isso, que cada um de nós faça. Na minha família mesmo tem espírita, na minha família tem gente casada com judeu, tem católico, mas todo mundo um cedendo com a religião do outro. Que cada um de nós aqui se comprometa a isso, porque olha, cantar a música Francisco de Assis é assinar embaixo um comprometimento. Aonde tiver ódio, que eu leve o amor. Você leva o amor para sua casa? Quando as pessoas estão em guerra, elas convidam você para você participar, apaziguando ou botando lenha na fogueira? Você recebe mais convites para resolver, apaziguar uma situação. Alguém está em crise, poxa, estou com um problema, vai lá, conversa, apazigua, ou tá, não, me ajuda para a gente ir lá junto e quebrar o pau da barraca. Porque isso a gente tem que refletir como nós somos convidados, porque aí dá uma noção do que a gente está agindo aqui nessa situação. Esse livro, Abolição, mostra os bastidores espirituais da escravidão e da abolição nossa aqui no Brasil. Tudo o que aconteceu pelos bastidores, a importância de tudo isso que aconteceu. Nós precisamos saber de uma forma séria, de uma forma vista pelo mundo espiritual. A benfeitora espiritual Joana de Ângeles participa já espiritualmente desse livro. Na Bahia tem a colônia para receber os escravos. Lembra do Eustáquio, que nasceu lá na África e acabou vindo para o Brasil como escravo? Então, a gente precisa ir entendendo esses processos sob a ótica espiritual, sob a ótica da reencarnação. Esse livro, Brasil Mais Além, maravilhoso. Aqui tem um depoimento, tem vários depoimentos. Rui Barbosa, ele fala sobre o Brasil. Ele fala assim: Brasil, adotaste-me por filho afortunado, quando te batei a porta acolhedora, fugindo ao céu borrascoso e sombrio do velho mundo. Errou muito lá. Brasil, deixa eu reencarnar aí, bota meu nome aí na ficha para eu reencarnar, né? E reencarna. E o Rui Barbosa, isso no livro Testemunhos de Chico Xavier, que o Chico trocava cartas com o Vantuil, o Chico fala que José Bonifácio
que foi o patriarca da independência, que desencarna em 1838, nasce como Rui Barbosa, 10 anos depois. E o Rui Barbosa chega a ser o Ministério da Fazenda naquela época, dando continuidade ao trabalho. O Chico Xavier escreve assim, para o Vantuil: quando José Bonifácio partiu, levou grande amor e reconhecimento à Bahia e reencarnou-se lá, quase que de imediato, para prosseguir no trabalho de libertação do país. Antes era a independência e, em seguida, a abolição do cativeiro e a república. Como vemos, as tarefas continuam. E isso é do Rui Barbosa que ele fala. Deodoro da Fonseca, no mundo espiritual através do Chico: aguardamos com alegria a vocação ao retorno à lide carnal para melhor servir a pátria brasileira, credora do nosso mais alto espírito de renunciação. D. Pedro, através de Chico, assinando simplesmente como Pedro de Alcântara, palavras dele: e tendo a gratidão por companheira, volvo à pátria torrão de alma saudosa, amando mais a terra brasileira. E uma frase, um trechozinho do Richard Simonetti, que ele fez uma palestra sobre o Brasil, maravilhosa, e eu escrevi isso que ele fala assim, olha: não busquemos nunca o Brasil, potência, cultura, riqueza, poder, porque nenhuma nação foi tão inspirada quanto Israel, tão poderosa quanto Roma, tão culta como a França, tão forte quanto a Inglaterra, tão rica quanto os Estados Unidos, e fracassaram nas tarefas. Buscamos um Brasil de amor, fraternidade, honestidade e caridade. A nossa bandeira, ordem e progresso, faz parte de uma trajetória das reencarnações. Que cada um de nós se responsabilize pela sua reencarnação e que cada um pense: o que eu tenho que fazer? Qual é a minha proposta, não mais de pensar sobre um Brasil melhor, mas de construir um Brasil melhor? Porque outro dia mesmo o Divaldo estava falando sobre a psicografia que foi o nosso hino nacional, que fala de liberdade, igualdade, esperança, vida, natureza, gentileza, amor, paz. Que a gente não perca essa vaguinha que nós conseguimos de reencarnar aqui no Brasil. Lembra do Eustáquio? Tantas reencarnações no velho mundo aqui, como rico, como pobre, como escravo, mas agora no progresso dele como um humanitário. Muita paz a todos nós. Lar de Frei Luiz apresentou a palestra que você não assistiu.